Salmos de número 91, Salmos de número 91 e verso de número 1, está escrito assim, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, glória! Queridos e queridas, eu gosto muito de falar sobre esse verso do Salmo de número 91, porque na verdade ela é uma parte esquecida do Salmo. A maioria das pessoas que falam sobre o Salmo 91 descreve toda a estrutura de proteção que está ali narrada a partir do verso de número 3. Então nós temos uma cultura de valorização daquilo que está escrito a partir do verso de número 3. Agora, o que nós precisamos entender é tudo que está narrado a partir do verso de número 3, que são a promessa de proteção. Por ali ele começa dizendo: e ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ela tem uma questão importante aqui. E qual é essa questão importante que nós precisamos nos atentar aqui? O que está escrito no verso de número 1. Então veja só: de nada adianta você querer tudo que está descrito a partir do verso 3, se você não entender o verso 1 e o verso 2. Por quê? Porque é uma condicional. Aqueles que estão dispostos a viver o verso 1 e o verso 2, consequentemente vão desfrutar daquilo que o verso 3 a seguir diz. O problema é, as pessoas não vivem o verso 1 e o verso 2 e se enganam e se frustram por não estar vivendo o verso 3 a seguir. E o que isso nos traz de importante? Olha só, o Salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeira coisa importante aqui, é aquele que habita, não é aquele que visita. Infelizmente, para a maioria das pessoas, nos dias atuais, a presença de Deus se tornou apenas uma visita. Eu visito a Deus quando eu estou mal, eu visito a Deus quando eu tenho um problema, eu visito a Deus quando eu tenho uma dificuldade, uma enfermidade. Mas o que a maioria de nós não conseguiu entender ainda é que Deus não é uma pessoa para se visitar, é uma pessoa para estar junto em todo o tempo. Então você percebe que as pessoas visitam a Deus, e visitam a Deus quando querem, visitam a Deus quando dá na telha. Eu entendi aqui, então você entende isso? As pessoas ficam ali e elas não conseguem entender a importância do habitar com o Senhor. Por isso o texto do verso 1 diz: aquele que habita, aquele que mora, não é aquele que visita. Porque tem muita gente assim, né? É a síndrome do visitante. Eu visito um dia, falto 2, depois venho mais um, falto 4, e assim a gente vai seguindo a nossa vida e a nossa jornada. Deixa eu dizer para você, negativo. Se eu quero, e aqui é que está a questão, se eu quero desfrutar de tudo aquilo
que a partir do verso 3 está escrito, eu preciso viver o verso 1 e o verso 2. Aquele que habita. Visitantes não desfrutam daquilo que o Salmo continua dizendo. O que o Salmo está nos ensinando é que para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo encontram descanso, mas é para aqueles que habitam. Aqueles que não habitam apenas serão enganados, mas nunca conseguirão alcançar de fato aquilo que está descrito a partir do verso de número 3. Pastor, eu queria muito desfrutar do que diz a partir do Salmo de número 3. Eu enumerei aqui por cima, e nós temos mais ou menos umas 12 promessas de libertação e livramento. 12. Só que elas estão disponíveis para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para quem visita, para quem tem esse lugar. Eu acho muito interessante essa, eu vou chamar de fenômeno. Ele já vinha acontecendo, mas a partir da pandemia ele se intensificou, né? O que aconteceu depois da pandemia? As pessoas, elas já tinham uma dificuldade de ir à igreja. Depois da pandemia, então, isso se intensificou. E então muita gente fez da presença de Deus apenas um lugar para visitar. Você vai à igreja como vai ao shopping. Muita gente vai à igreja como se fosse ao mercado. Muita gente vai à igreja como se estivesse indo a um passeio. Por quê? Porque a presença de Deus para essas pessoas não é uma habitação, é uma visitação. E sabe qual é o compromisso que uma visita tem? Zero. Quando você recebe uma visita na sua casa, dificilmente essa pessoa fica para ajudar a organizar depois. Por quê? Ela não tem o compromisso com aquela casa. E quando alguém tenta, você diz assim: não se preocupa não, fica tranquilo, amanhã eu faço. Porque é visitante. O compromisso está com quem habita naquele lugar. Por isso o Senhor disse: eu honro os que me honram. Há muita dificuldade nos nossos dias de compreender que nós não podemos viver como visitantes na casa de Deus. Senão, é aquela pessoa que todo domingo a gente tem que cantar musiquinha para ela, né? Visitantes, sejam bem-vindos. E a gente tem que cantar por quê? Porque já fazia tanto tempo que ela não aparecia. Porque para Deus, essa pessoa aí fez desse lugar apenas uma visitação. Você está entendendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha a palavra aqui. Descanso só está disponível para quem habita. Não adianta você querer ficar aí, mas é porque isso, é porque aquilo outro. Deixa eu dizer algo para você, entenda, por favor, entenda. Não existe descanso fora de Deus. Você pode procurar, você não vai achar. Mas esse descanso, ele está disponível para quem habita na presença dEle. Por isso que diz o texto: a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é a sombra? Aquilo que está ao lado.
A sombra do Onipotente descansa aquele que habita, aquele que está perto. Mas nós não. Nós transformamos a presença de Deus em um ambiente de visitas. É por isso que você vai encontrar as pessoas dizendo: não, deixa para domingo que vem, eu vou na semana que vem, eu já fui essa semana, vou na próxima. Não há o prazer. Não há o prazer. Há a obrigação. E sabe por que as pessoas estão sendo obrigadas a irem à igreja? Porque elas não moram lá. E eu não digo no aspecto físico, morar na igreja, eu digo de habitar na presença do Altíssimo. Oh glória! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha aí. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem habita, refúgio, fortaleza e confiança. Refúgio, fortaleza e confiança para quem habita na presença de Deus. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a casa do Senhor não é um ambiente de visitação, é um ambiente onde eu habito. Infelizmente, nós temos inúmeras desculpas. Desculpa para, irmão, desculpa para tudo. Nós ficamos bons em desculpas. Ficamos bons. E as desculpas são tão boas que quando Jesus estava falando sobre as últimas coisas, ele diz que naquele dia as pessoas ainda darão desculpas. Porque nós ficamos bons em dar desculpas. E nos acostumamos com as nossas desculpas. Esse é o pior. E tomamos as desculpas como o normal. Mas eu quero dizer para você, não é o normal. Não pode ser o normal. Por isso, antes de você querer desfrutar de tudo que diz a respeito do Salmo 91, você precisa deixar de ser um visitante para se tornar alguém que habita, que reside, que mora na presença do Altíssimo. E aí sim você está coerente para vivenciar tudo aquilo que está narrado a partir do verso de número 3. Caso contrário, isso não é para você. Isso não faz parte daquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você. Por isso, em nome de Jesus, deixe de ser um visitante e passa a ser um morador, em nome de Jesus.